Olá, alunos e público em geral que nos acompanha em mais uma aula. Meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos para a temática O Mundo Multipolar, nos fins do século XX e início do século XXI. E eu inicio com vocês com uma imagem na tela para você observar que diz ordem ou desordem. Vejam aí que tem laços de domínio dos americanos no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo agora já esses laços desfacelando. Por quê? Porque até então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos passou a ter um domínio maior, mas com o fim da chamada bipolaridade, a coisa não ficou mais só unipolar, que nós veremos mais à frente no desenrolar do assunto. Então, vamos seguir em frente. Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais que dominavam e polarizavam as relações de poder no globo. Era Estados Unidos e União Soviética. Se você depois procurar o vídeo anterior, a nossa aula anterior, você vai ver esse assunto mais detalhado sobre a questão bipolar. Estados Unidos e União Soviética, esse era o mundo bipolar. A partir dos anos da década de 80 e início dos anos 90, mais especificamente após a queda do Muro de Berlim e do esfacelamento da União Soviética, o mundo passou a conhecer apenas uma grande potência econômica e principalmente militar, que é os Estados Unidos. Então, sobre esse mundo unipolar, é o país com grande poder bélico, cultural e econômico, que passou a orientar e direcionar a política e a economia mundial, influenciando as decisões de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e a própria ONU. Então, esse unipolar, um polo dominando o mundo todo a partir dos Estados Unidos. E todo o mundo no sentido de que todas as coisas que foram influenciados vinham a partir de estratégias americanas e principalmente a influência cultural que eu quero destacar aqui, que perpassava inclusive pelos filmes, né? Nos filmes, quando a gente vê um carro direcionando para a tela, você consegue ver o símbolo, a marca daquele carro. O policial, mesmo no serviço de policiamento ostensivo na cidade, ele tem aquele momento de parar num lugar que tem um fast food para poder comer um sanduíche, pedir, entregar, até porque isso é um costume americano. Então tudo isso foi sendo distribuído pelo mundo, esse tipo de forma cultural e que influenciou nós de certo modo. Então isso é o que resultou nessa influência multipolar americana pós-era bipolar. E a divisão Norte e Sul é uma outra forma da gente enxergar o mundo, uma outra forma de regionalização, sem ser aquela de bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Atualmente, o mundo, para alguns especialistas, é dividido entre Norte e Sul, de modo que no Norte encontram-se as nações desenvolvidas e ao Sul encontram-se as nações subdesenvolvidas ou emergentes. Tal divisão segue os ditames da nova ordem mundial, em considerar preferencialmente os critérios econômicos em detrimento do poderio bélico. E aí nós temos essa figura na tela para você identificar que esse Norte e Sul não é aquela mesma linha, da linha do Equador que você costuma estudar, que divide entre Norte e Sul, hemisfério Norte e hemisfério Sul. Mas essa linha ela segue contornos que ela pega e define quem são aqueles que são países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento para estar dentro da categoria. Que aí eu posso mostrar para vocês nessa linha os amarelos. Então são países que estão numa outra categoria, ou desenvolvidos ou que estão em processo de desenvolvimento. Ao passo que a linha mais para abaixo, que são os de cor rosa, são aqueles que são países pobres ou miseráveis. Então todos eles estão no chamado divisão Sul. Então após o fim da Guerra Fria foram sendo elaboradas outras maneiras de regionalizar o planeta e uma delas é essa de Norte e Sul. Na sequência nós temos aí um outro mapa que temos o seguinte: o mundo vem assistindo às sucessivas crescentes econômicas da União Europeia, do Japão e da China. Por esse motivo, muitos cientistas políticos passaram a denominar a nova ordem mundial como multipolar,
que esse é o motivo do nosso estudo de hoje. Então, se você olhar nesse mapa, você identifica aí o número 1, a África do Sul, a Índia, a China número 3, Japão número 4. Então, cada um desses grupos aí está demonstrando que existem outros polos importantes no globo terrestre e que têm grande influência regional e que não apenas Estados Unidos e a antiga União Soviética. Ou seja, quando você cita o caso da África do Sul, que é o número 1 aí, você está mostrando que de todo o continente africano, porque geralmente quando a gente fala de África, as pessoas já pensam logo que tudo são pobres e miseráveis e vivem na penúria total. Mas você deve levar em consideração que existem os países ao norte, que são países petroleiros, e existe a África do Sul, que ela foi colonizada por europeus e ela tem um nível altamente elevado em relação a todos os outros do continente. Então ela é uma referência. Então aí está o quadro de todos os países que têm sua influência regional, ok? Vamos seguir em frente. Então, características da nova ordem mundial. Uma delas é as alianças entre nações são feitas agora pelo grau de afinidade econômica e comercial existente entre um e outro país, deixando de lado as questões ideológicas. Então, quando a gente estuda o caso dos blocos econômicos, fazem parte de determinado bloco, independente de qual seja, aqueles países que têm afinidade econômica e comercial. Não compensa você num bloco sólido, um bloco forte, você está puxando um país que é fraco, que não tem condições de resistir a toda aquela dinâmica econômica daquele bloco. Então, isso é o que é feito atualmente para a fusão e para poder esses países se protegerem. Então, essa é uma das características da nova ordem mundial. E o nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico. Isso tem sido a diferença. Segundo os autores, o século XXI é o século do conhecimento. Então, quem tem o conhecimento para vender vai ter muito mais reprodução de capital do que qualquer outro, colocando os demais subservientes, colocando os outros que não têm esse conhecimento dependente de tecnologia. Com isso, cria mais uma vez uma outra dinâmica da divisão internacional do trabalho, que são aqueles que só estão vendendo os seus produtos primários, suas matérias-primas, muito barato para poder comprar esses produtos que estão embutidos aí, o conhecimento, a ciência, com preço elevadíssimo. Com isso, a gente entra na parte do exercitando. E aí eu quero que você fique bem atento, lembrando que para você poder aprimorar e avançar mais a respeito desse assunto, é importante que você pegue essas temáticas que a gente usou agora para você fazer uma pesquisa. Lembrando que você pega o antecedente, que é o período da bipolaridade, e aí depois você entra na fase da multipolaridade, que são vários polos de poder. Inclusive é bom lembrar que quando a gente falava de União Soviética e de Estados Unidos, hoje nós já temos China, você tem Japão, você tem União Europeia, que é um bloco poderoso. Então isso é a chamada multipolaridade. Então dá uma pesquisada que é muito interessante e você vai entender quais são as divergências e por que o mundo hoje está em fase de ebulição. Você vê sempre tensões entre as nações porque, na verdade, todas elas estão numa grande corrida de disputa, de expansão pelo mundo, de crescimento de seus domínios. É uma espécie de novo imperialismo. Então, se você prestar bem atenção dos noticiários, tem vários países com tensões militares porque estão buscando espaço nesse período que não existe mais aquela bipolaridade. Então, salve-se quem puder e cada um buscando o seu campo de influência dentro de cada área que ele tem influência regional. Então, vamos prestar bem atenção na primeira questão. E aí eu te chamo a atenção para ver se você consegue fechar as duas questões que preparamos para você. Primeiro, em uma análise das condições socioeconômicas e geopolíticas entre o mundo bipolar e multipolar, podemos assinalar como incorreto. Isso é bom prestar atenção em incorreto, é o que está errado, porque às vezes você não presta atenção nesse item e finda marcando e acerta. Que o conceito dela seria o certo no real e não o errado. Então vamos lá. Letra A. Ambos os termos referem-se
as ordens mundiais de seus respectivos períodos históricos. Letra B. A bipolaridade caracterizou-se pela oposição entre duas ideologias, ao passo que a multipolaridade não há esse tipo de dualidade. Letra C. A queda do Muro de Berlim foi o principal marco histórico da substituição do mundo multipolar pelo contexto bipolar. E letra D. A multipolaridade pauta-se na disputa econômica. A bipolaridade era marcada pela corrida armamentista. E aí deu analisado, fez a escolha da sua resposta? Então vamos lá para a resposta? A resposta certa é letra C, a queda do Muro de Berlim. E se você assistir a aula anterior, você vai ver essa parte que eu digo que o Muro de Berlim ele realmente foi um marco para a mudança de bipolar para multipolar. Então foi o principal marco histórico da substituição do mundo multipolar pelo contexto bipolar. Vamos para a segunda? Presta atenção então na pergunta. O mundo é atualmente dividido entre países do norte e países do sul. Sobre essa, e aí um destaque, essa é uma das formas de regionalizar o mundo, existem várias outras, para você não pensar que essa é a única, tá certo? Assinale a alternativa correta, agora preste atenção que você tem que encontrar a certa para marcar. Letra A, a divisão norte-sul não se trata de dividir o mundo em dois hemisférios, como foi dito na aula, hemisfério norte e hemisfério sul, mas em ordenar a diferenciação entre os países ricos, majoritariamente localizados no sul, e os países pobres, majoritariamente localizados no norte. Presta bem atenção nos detalhes, essas pegadinhas das questões. Letra B. O norte se caracteriza por ter um PIB, Produto Interno Bruto, superior aos países do sul. Entretanto, as desigualdades sociais e os índices de miséria são mais acentuados. Letra C. A inclusão da Austrália e da Nova Zelândia no eixo dos países do norte é errôneo, uma vez que esses países pertencem ao hemisfério sul. Letra D. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população total do globo terrestre. Letra E. A divisão norte-sul é imutável, não muda, não havendo possibilidade de nenhuma nação subdesenvolvida se tornar desenvolvida e vice-versa. Pensou? Fez a sua escolha aí? Então a resposta certa é a letra D. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60%, ou seja, a maior parte da riqueza mundial, e apenas 26% do resto do mundo tem o domínio da riqueza. Com isso, a gente coloca aqui alguns vídeos que são importantes se você depois quiser pesquisar sobre nova ordem mundial. É importante, aluno, você que está assistindo, fazer essas consultas. São vídeos curtos e que melhora ainda mais o seu conhecimento. E o outro, Mundo Multipolar e Nova Ordem Mundial. Com isso eu me despeço agradecendo a cada um que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. E se você, aluno, quiser pesquisar outros conteúdos, tanto de geografia como de outras disciplinas, você procure então a plataforma da Educ.